Lei de correspondências e como o universo faz o corpo físico. Junto a esse vídeo também vamos falar de Swami Sivananda, vamos falar de hermetismo, taoísmo, água e sal. Vamos dar algumas dicas, vamos entrelaçar esses assuntos e complementar outros vídeos, porque cada vídeo está completando o outro, porque os insights que vêm às vezes vêm, né, distribuídos e de forma homeopática, conta-gotas. Então, vem uma gota agora e uma gota mais depois. Até virar um oceano de possibilidades de informações, talvez úteis, né? Vai ser útil dependendo do entendimento de cada um e necessidade. Sivananda ainda dizia, isso um amigo colocou no grupo de WhatsApp, e foi muito propício porque me inspirou, porque eu já estava fazendo um texto, né, algumas anotações para um próximo vídeo. E fechou o total. Obrigado a pessoa que colocou lá. Ela não gosta muito que fale o nome dela, porque segundo ela, ela já não está mais vibrando no nome, no signo, essas coisitas assim. Até é interessante, se for realmente um conhecimento empírico, prático, é plausível e eu vou respeitar. Então, Sivananda, ele falava, segundo esse amigo, que os médicos estão muito preocupados com saber como as pessoas adoecem, sendo que deveriam tentar entender como que as pessoas são quando estão saudáveis, como mantê-las saudáveis. E está certo, agora eu vou dar o meu pitaco, né? Você tem que entender uma forma de como manter a pessoa saudável e não curar a pessoa doente. Porque a pessoa doente, naturalmente, dependendo da doença, ela tem uma validade. Como a gripe, se você não tomar nada que o fármaco te aconselha ou com o médico, a gripe vai passar. A febre não pode, a não ser que a febre suba até te queimar, que não é um caso. Eu vou explicar a constituição agora da matéria do corpo físico. Vocês vão entender que febre, né, ela só vai matar quando já tem outros fatores que potencializam o agravo da febre. É bem difícil a pessoa estar saudável, né, resistente e a pessoa assim morrer. Pode acontecer, depende de uma criança, num idoso, são ainda muito frágeis, a contagem de células é muito precário. Mas não queremos aqui ser arbitrários de querer bancar de médico, faça ou não faça, não faça o que a sua consciência mandar. Mas só que estamos explicando, você continua fazendo a coisa certa, tá? Não nos ouça na nossa rebeldia revolucionária. Não coloque na prática se você já tem a convicção, você tem um quadro já agravado de saúde, não avalie isso aqui. Mas se você está saudável e consegue pensar, né, sendo livre pensador, você pode aceitar ou não. Mas compare. É a mesma coisa. Me dizem que, né, não posso comer carne. Só que o meu tipo sanguíneo pede a proteína animal. Eu não matei o animal. Então, se eu não como a carne, quem morre sou eu. Então, quer dizer, eu não posso ficar olvidando tudo, porque o que serve para um não serve para outro. Por isso que bem e mal são conceitos bem relativos. Então, entrando no que interessa, que isso aqui não é um vídeo de crítica, não estou preconizando aqui nada, não estou falando de ouvidoria. Isso aqui é um vídeo para explicar, para nos entendermos. E aqui onde a gente está, tá? Dessa vez vai ter sim metafísica, mas 90% vai ser física, tá? Fisiologia, biologia, anatomia. Então vamos ver se vocês vão, né, gostar do conteúdo. Eu vou tentar, se eu dar uma gaguejadinha aqui,
vocês vão entender que vocês já estão acostumados com as minhas tosses e gagueiras, porque eu estou num corpo físico. De repente, se estivéssemos todos falando como anjos, né, estaremos voando e nem conversando. Estaríamos experienciando na íntegra isso aqui que é falado. Então, né, cientistas cósmicos como somos, vamos, né, trabalhar, vamos pesquisar. Então, Sivananda estava certo, obrigado ao amigo. E realmente nós temos que entender como funciona o saudável para ele permanecer saudável, não o doente para saber como ele ficou doente. Por isso que daí eu cobro essas, né, destinações num cálculo numerológico, astrológico, nada contra. É bom se tu ensinar a pessoa a fazer para ela, não você. Você pode errar, que você pode errar até para você. Você está achando que você, como eu sempre digo, você foi o rei da Inglaterra, o rei da paçoca branca ou preta. Ninguém foi o vendedor do semáforo vendendo bala. Mas não estamos falando também de reencarnação, mas sim de encarnação, carne, né? Tamas, o vermelho. Estamos no vermelho. Então vamos classificar aqui como é feito o corpo físico. Tá? E que relação, né, lei da correspondência, quer dizer, relações entre os planos. Tá, tudo bem. Se tudo veio do Altíssimo, veio do veio do primeiro plano, primeira dimensão, né, primeiro momento, e ele se desdobra em 7 dimensões, o que eu estou fazendo aqui se eu não tenho relação? Né? Não vejo minha alma, não vejo meu corpo vital, não vejo o meu mental, não vejo a minha tríade, né, meus arquivos, meu amor búdico, meu corpo de amor crístico. Não vejo o meu corpo de unificação, que aqui dá uma vontade de se juntar com a turma, em uma só voz. Tem relação sim, só que não são as mesmas coisas. Né? Eu sempre cito, por exemplo, o churume. Churume é vamos dizer, o resíduo, substrato do trato do couro. Quando você olha o churume, ele não é o couro mais. Ele é algo que estava no couro. Né? O couro mesmo, ele não tem em nada aspecto de churume. E até ele é poluente. Né? E a mesma coisa no corpo físico. O corpo físico não pode ser levado para outros lugares porque ele é poluição. Ele é poluído, porque ele é o que recebe toda a carga de densidade de todas as cristalizações de todos os planos. Por isso que ele fica doente, não os outros, as outras partes de você. Sua alma não fica doente, a não ser que ela queira, né? Ela encasquetou que ela é física. Só que ela não é. Se ela olhar para trás, ela vê assim, não tem nada me perseguindo. Tanto é que até tem uma dica que eu vou dar para vocês, quando você meditar, com os olhos fechados, estão ali meditando. Para o Ricardo, que me perguntou, né, se meditação é igual projeção, você pode transformar ela numa projeção, a ponto de sair mesmo do corpo. Que sai alguma coisa de você, só que você se expande. Em vez de você ir lá, do tamanho que você expande aqui, mas não sai de dentro do corpo. Então, possa que dê uma certa confusão, né, de você não sabe se está olhando algo do cérebro, está se apresentando, né, uma resposta neuronal, ou se você está vendo mesmo algo mental, né, ou até conceitual acima disso. Então você assim, com os olhos fechados, né, aproveite aquele momento, você está começando a ver imagens, dê um comando, não é nem peça, dê um comando, porque quem pede é quem ora, quem medita, né, medita. E te dita o seguinte: som e cores, melhor. É como você pegaria no seu televisor ali, você tem um controle remoto, você aperta o botão. Então aperte os botões da sua consciência, as suas partes. Né? O botão da vontade, do autocontrole. Você vai ver que a imagem vai começar a ficar mais definida e o som mais audível. A ponto que você pode entrar dentro daquela imagem, né, que não é uma imagem, é uma ambientação. Você entra ali, né, como ente, e você fica fazendo parte do ambiente. Aí vai ser uma meditação, você chegou ao êxtase. Né? Só que você não vai poder trazer esse êxtase. Né? Mesma coisa, você não vai poder levar o corpo físico para onde você medita.
mas ele fica ali como base. E agora nós vamos entrar em toda essa questão. Aqui, ó. Por exemplo, aqui está o pentagrama ocidental, né? Já ligada ao hermetismo, Eliphas Levi e tal. O espírito acima, a caixa, o ar, que é, né, o seu correspondente, que o anima, o espírito do ar é Vayu, chamado em sânscrito. O fogo é Tejas, né, nessa perninha ali. Terra no pé direito e água no braço direito. Né? Fazendo antagonismo até aqui na astrologia, tu vai ver água antagônica à terra e o ar antagônico ao fogo, por isso que se atrai, são signos complementares. E o espírito está fora porque não tem um 13º signo, né? Que dizem que é o Ofiuco. Quando a Terra, né, mudar a sua rotação mais lenta, né, porque ela tem que chegar ao máximo de lentidão para depois acelerar de novo, virar Sol. Aí nós não vamos estar mais aqui, nós vamos dar tchau. Não, eu falei agora que nem o Henrique Cristo, mas não sou lo, só louco. Mas tem que brincar mesmo. Vocês vão aprender muito mais com essas brincadeiras, né? Acredite. Tudo é alegria, tudo isso aqui que eu estou falando é felicidade. Felicidade, fertilidade. Estou, vamos dizer, fertilizando as mentes, explicando. Então, daí ali em água é apas, então é a raiz sânscrita da palavra, depois latinizada aqua. Né? Terra é Prithvi, da onde é a raiz de pedra, Pedro, Pietros. Fogo, Tejas, né? Não tem muita relação com a palavra fogo, mas tem com chamas, né? Flamas. Ar, Vayu, né? Vayu também não tem uma proximidade, não consigo fazer uma relação, né? Mas podemos então brincar que o vento soprou, né? Então ele foi. Vayu. Brincando que a gente marca. Eu me lembro que eu tinha uma professora que fazia essas brincadeiras com nós, né? O zero, né? Ela dizia para a gente imaginar, né? Como é que você faz? Você imagina, vamos dizer, não era assim. Vamos dizer, imagina o zero como o ovo cozido que a sua mãe mandou na merenda, na merendeira. Aí você vai lembrar, né, quantos ovos ela deu, né? Então, se um se partiu, né, quebrou, então esse cálculo vai ser um ovo, uma vírgula e um, né, 0,1. Então é por isso que eu tento colocar humor no meio. Agora eu vou falar sério. Então, aqui tem o modelo ocidental, o hermetismo ocidental. Vê se eu mudo aqui. E aqui o taoísta. Aí o fogo ele passa no conceito taoísta, como é país do sol nascente, né? O sol é mais valoroso que o azul do céu, né? O azul do céu corresponde ao Akasha no físico. Então eles colocam o fogo, o sol acima de tudo, né, na cabeça. Também faz um sentido, porque Igni Natura e Renovator Integra, que daí já é um conceito ocidental, na verdade ali de Roma antiga e pegou um pouco de judaísmo, que o fogo renova toda a natureza, então eles afirmam isso, enfatizam. Aí troca um pouco aqui, mas o que é interessante nessa gravura que eu achei é aqui do... Só um pouquinho que eu vou ter que afastar, que eu tenho hipertrofia. O vermelho é geração e depois inibição, né? Inibição é o dentro. Então, por exemplo, os mundos internos não aceitam a casca de fora. Esse mundo que nós estamos vivendo com o corpo físico é o quê? É o externo. Apesar que o corpo físico está dentro, menor do que os corpos energéticos, mas ele está fora deles. Está dentro, se for, né, fazer um cálculo de espaçamento. Vamos dizer assim, na lógica, o corpo denso, mais pesado, está comprimido. Mas numa questão logóica, o corpo físico ele está fora, e todo o plano físico está fora da divindade. Por isso que diz assim, retorno para a casa do Pai. É porque
de algum lugar a gente foi expulso para chegar a uma matéria tão densa. Tudo isso faz um sentido e não é pejorativo, nem ofensivo, nem punição divina. Muito pelo contrário, nós estamos explicando para isso não ser mais visto assim, quebrar o paradigma. No máximo, criar um paradoxo, né? Para a gente aceitar ou negar. Mas pelo menos no negar, você está negando algo que você teve contato, teve exposição àquilo, para poder negar. Pior é você negar aquilo que você não sabe, ou até aprovar. Então aqui é muito interessante, então o espírito e a matéria ainda assim, né, dentro da inibição, ele não permite que traga nada. Entrarás, né, como um pequenino, como as crianças, diminui-te para seres grandes. Então quer dizer, a inibição, os planos unificados não aceitam a inconsciência da matéria. Então por isso que está tudo separado. Separa naturalmente, não é uma separação litigiosa, né, que tem que pagar alguma coisa por isso. Não, é natural, é um teste, uma experiência, dividido em 7. Mas aqui temos 5, o pentagrama, né, representa também o homem vitruviano de Da Vinci, que somos nós ocultamente, né, como a gente funciona, é isso que eu estou falando aqui. Então, expliquei aqui o taoísmo, já tiramos fora, né? Vamos voltar para cá. Aí, também no título tem ali sal e água. Eu não expliquei, tá? Isso aqui é um bônus. Não expliquei no outro vídeo, né? Que estava falando das egrégoras da fé, tudo mais, das crenças. Que se cria egrégoras, sim, né? Por exemplo, agora nós estamos criando uma egrégora qual? Se a gente criar uma egrégora, ideal, que é a que são as coisas, as informações exatamente assertivas em seus lugares, você traz a consciência do espírito para cá. Aí a sua casa, o seu corpo, tudo vai ser abençoado. Não vai precisar o sacerdote te abençoar. Abençoado no quê? Porque vai estar sob a lei, né? Vai estar funcionando de acordo como é o fluxo. E isso não é nada mais do que aquisição do conhecimento. Isso é iluminação. Iluminou, vocês pensam que vocês vão purpurinizar, né? Vocês vão ficar que nem vagalume de noite, iluminando todo mundo. Não teria utilidade pública isso. Talvez prática para você encontrar alguma coisa no escuro. Mas para quê? Você não paga a conta de luz? Acenda o interruptor. E Tesla e o Edison já, né, trabalharam, né, até foram inimigos em vida, batalhando, né, na luta das correntes. Aí nós estamos falando de correntes, de eletricidade, informação, iluminação, clareza. Então eles trabalharam tanto para você, né? Você já tem a luz física aí, se contentou com ela, né? Eles pagam até um carminho, assim, não muito, né? O próprio Tesla morreu na miséria, né? Sozinho, solitário, total abandono, porque era muita genialidade para um pessoal que não quer, não é que eles não sejam capazes de entender, eles não querem. Então ele foi rechachado. Então vamos para a constituição do corpo físico, que eu estou demorando muito. No corpo físico há materialização de coisas correspondentes, tá? Há a lei de correspondência, cujo esses componentes, né, são responsáveis por nossa massa, pelo maior peso dessa massa, ou seja, 96,2%. Os outros 4,8% é constituído de espaço vazio, reentrâncias com cavidades, né? Vias aéreas são exemplos, né? As vias nasais, bucais, retais, que é onde não pode ali ter, né? Você não pode ali segurar, porque a hora que entra ali detrito, ele é expulso, né? Ele é um esfíncter, né? Quase né, uma arma, né? Uma espingarda, e se você colocar muito pressão, bater a espingarda, ela vai estourar naturalmente sem precisar apertar o gatilho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
É engraçado, mas é bem sério. É que nem criança com caca na fralda. Então, espaços retais, uterinos, no caso da mulher, né? Urinários, no caso do homem, uretra, também tem a bexiga, a mulher também, né? Espaços vazios, né? Quando não está totalmente cheio, né? Eu digo assim, quando está... Estamos falando de pessoas saudáveis, né? Elas não estão passando por apuros. As vias auditivas, né? E tudo isso, essa concavidade está por quê? Para não ser só massa. Está a serviço do akasha físico, para entrar esse prana. Tanto é que para onde é que entra o prana do alimento que é quebrado? Com os dentes primeiramente, depois com a digestão, pela boca. Então ela tem que ser oca, né? É o Júpiter de cima que te diz, depois tem o Júpiter de baixo que vai digerir isso, que é o fígado. Ah, a consciência, o anjo, vamos dizer assim, seria a primeira, estamos contando o universo de cima para baixo, como é que chega no plano físico. Então, esses espaços lembram, né, espaços supostamente vazios, lembram, né, uma consciência, um espaço dedicado ao cósmico, né, o angelical, o divino, que você quiser chamar. Como, por exemplo, vemos na representação do bambu, né, o bambu esse que é sagrado entre os budistas, por exemplo. Até eles fabricam instrumentos musicais como a flauta. Uma boa flauta budista e hinduísta, ela é feita com bambu, né, em espécie. É um dos mais fortes nas construções, até é uma das vegetações mais fortes, até inclusive em caso de vento, inundações. São muito resistentes. Tanto que eu usei, abaixo da minha casa aqui tem um concreto, e eu e meu pai fizemos o seguinte, vamos pegar alguns bambus, né, e usar no lugar do ferro, o ferro enferruja. O bambu ele não quebra, né, tanto é que ele tem que ser seccionado com serra especial, e ele é muito resistente. Está aqui um peso tremendo em cima do concreto e não quebrou. E não vai quebrar tão cedo, né? Ele vira como se fosse uma fibra. Então ele tem espaços vazios, e como é que pode uma planta sobreviver com mais espaço vazio do que massa, né? O que tem ali dentro? Prana, né? É a parte elemental do ser. O que é o elemental? É o angelical das plantas, dos animais, das pedras. Que é isso que a gente chama de gnome, nereida, né? Fadas, ondinas e salamandras, que é a do fogo. Depois tem as do Akasha também. As do Akasha são esses aí, os anjos, esses anjos que você crê nas crenças aí. Faz culto a eles. Os anjinhos tem os de pedrinha também, cristal. Então, primeiro falamos dos espaços vazios, né? 4,8%, 96,2%. Vamos explicar agora. Por exemplo, aqui, 65% o homem é oxigênio. Está ligado a quê? Em plano no mental. Por isso que o homem muito racional, né? Tudo ele usa a mente. E isso está também relacionado ao elemento ar. O Tattva é Vayu, né, o espírito desse elemento. O chakra é o cardíaco. O sentido é a audição. E o ser relacionado é o homem. O homem, né? O sapiens sapiens. 18% é carbono. Aí dizem que nós somos 70% de água, né? A própria ciência se contradiz, isso aqui são dados científicos. Mas depois a gente vai entender, né, que essa água ela é misturada. O carbono, bom carvão, carbono, ele corresponde ao plano físico, o elemento é terra, ou seja, a pedra, né, como ser. O sentido é o tato, o chakra é o básico. E o que mais? É isso aí, né? Aqui é o carbono, tá? São os 10%. Hidrogênio, temos 3%,
que é assim, era para ser os 70% de água, né? Está ligado ao etérico, né? O etérico que deu esse correspondente, que aqui vamos chamar de elemento, tanto é que a gente chama de elemento até na ciência, hidrogênio. O correspondente é a água, o tátiva, espírito desse elemento, é o apas. No outro, por exemplo, o carbono, que eu falei, é prithvi, né? De onde vem a raiz da palavra pedra, pois no latim. É tudo das colonizações, vai trazendo gente lá do Oriente, e se mistura, a gente vai criando termos, né? Palavras. Ao começar a arquitetar novas civilizações e novas linguagens, novos idiomas. E ainda aqui, nesse hidrogênio, temos a gustação como correspondente, o chakra é o sexual e na natureza é a planta, né, o vegetal. Nitrogênio está ligado a quê? No físico, ao calor corpóreo, ao astral, em contexto cósmico, o fogo, o tátiva, o elemento, o espírito desse elemento é o tejas, o sentido é a visão, o chakra é o plexo solar e na natureza é o animal. Veja, quanto por cento nós temos de cada coisa dessa, né? Depois tem aqui, ó, o que vai completar, junto com aquela água de 70% que a ciência diz, né? É que nós não somos água, né? É que até, como a carne é mole, né, ela, inclusive outro objeto metálico pode transpô-la, né? Pode penetrar, então é um sólido meio massa, como se fosse massa de sorvete, né? É sólido, mas você consegue, vamos dizer, cavar ali. Então é um sólido líquido, líquido sólido, como você quiser chamar. É por isso que a ciência chama assim. A matéria não é como ela se apresenta. Já os ossos, sim, os ossos são sólidos, mesmo assim eles são muito frágeis, eles se partem muito fácil por causa do cálcio. Então nós temos inclusive o cálcio, né, 1,5%, 1% de fósforo, né, mas que não torna o corpo facilmente combustível, porque é muita pouca quantidade. Nós temos inclusive álcool, né, na digestão, tudo, eu já tinha falado. Então vejam bem, todo o cosmo está dentro do microcosmo. As dimensões estão aqui, só não são as dimensões, são correspondentes, né? Como, por exemplo, temos McDonald's, né, em todo o planeta. Acredito que até em zona de guerra, até na África. Mas quer dizer que o pão é o mesmo? Não, o pão é feito aqui, não é como o pão ser transportado de lá para cá. Eles vão tentar copiar a receita. É isso que o corpo físico, o plano físico está tentando fazer. Aqui a gente tenta fazer tudo aqui, por isso que as pessoas se acomodam num templo, numa escola, numa ciência, com a sua família, com o nome que tem, com suas posses, não sei o quê, porque é uma tentativa frustrada de, né, ter alguma importância, algum pertencimento. Como a gente não consegue atingir o cosmos, a gente tenta fazer a festa aqui mesmo, né? E a ciência quer ir agora com o Starlink, o camarada aquele, que agora eu me esqueci, ele é tão falado que acho que me matou os neurônios, né? Que é o... é da Tesla lá. Que ele quer levar o ser humano até 2043 para Marte, né? E além. Para quê? Né? Para quê? Para destruir, também levar nosso ranço para lá? É como eu falava da minha família, que se mudou muito e dizia, onde a gente vai é ruim. Claro, vocês levam vocês, né? É como aquele monge que não queria ir roubar junto com os outros colegas, porque ele dizia que ele mesmo estava vendo ele mesmo, né? E o mestre acabou colocando ele como, né, braço direito dele, submestre. Então veja que interessante, né? Então, ali no cardíaco, por exemplo, que está ligado ao oxigênio, 65%, ar, né, o Tati vai Vayu, chakra é o cardíaco, o sentido é a audição e o ser na natureza é o homem. Veja que ali é o centro sentimental, daí já se funde com esse aqui, o astral, né? Porque você sente e pensa, só que você não sente e pensa na mesma hora. Por exemplo, você sentir
e pensar, você não vai chorar e nem se alegrar. Você vai, que estúpido que eu sou. Eu não vou exagerar, né? Não vou ser vergonha alheia agora, extrapolar. E se você pensar demais, você não sente. Então você vai se tornar diante dos outros um frio.